Hoje, vamos explorar um panorama mundial marcado por conflitos e tensões, com destaque para a hostilidade entre a Rússia e a Ucrânia, bem como a contínua tensão entre Israel e diferentes grupos na região. Estes são temas frequentes nas notícias, e inclusive, aqui neste canal. No entanto, a falta de uma terceira guerra mundial desde 1945 não é, por si só, uma garantia de que tenhamos entrado em uma era de paz global. Longe disso, diversas áreas do globo ainda são assoladas por hostilidades. O que é notável é que, contrariando essa tendência, a América do Sul tenha permanecido notavelmente imune a conflitos internacionais. De fato, podemos afirmar que este continente, que abriga uma diversidade impressionante de culturas e nações, é um dos lugares mais serenos do mundo. Isso nos leva a uma questão intrigante: como é possível que, mesmo com tantos problemas e conflitos internos, a América do Sul tenha evitado conflitos entre seus países? Vamos investigar essas questões com um olhar crítico, levando em consideração os desafios que a região enfrenta, incluindo aqueles que são de natureza interna. Para começar, é fundamental estabelecer uma definição clara do que entendemos por a guerra no contexto deste vídeo. Estamos nos referindo a conflitos armados entre nações do mesmo continente, excluindo assim disputas internas, guerras civis, rebeliões, atividades do crime organizado e conflitos menores como brigas locais. Quando observamos a história da América do Sul, uma coisa se destaca, e a escassez de guerras internacionais. Quando foi a última vez que o Brasil, por exemplo, esteve envolvido em uma guerra declarada com outro país? Essa resposta nos leva de volta a 1945, durante a Segunda Guerra Mundial. Antes disso, precisamos recuar até 1918, durante a Primeira Guerra Mundial. E, antes disso, a última guerra no continente aconteceu em 1899, na forma da Guerra do Acre. Além disso, houve a Guerra do Paraguai em 1864, que envolveu Paraguai, Brasil, Argentina e Uruguai. Entretanto, é importante mencionar que, apesar desses eventos notáveis, a América do Sul experimentou uma notável ausência de guerras internacionais. Outros tipos de conflitos, como revoltas e confrontos fronteiriços, ocorreram, mas não se enquadram na categoria de guerras internacionais que estamos explorando. Hoje, considerando que aproximadamente 100 veteranos da Segunda Guerra Mundial ainda estão vivos no Brasil, a maioria dos brasileiros nunca experimentou uma guerra de verdade, ou seja, uma guerra declarada contra outro país. No entanto, o Brasil, assim como outros países da América do Sul, participa de operações militares no exterior, como as Forças de Manutenção da Paz da ONU, e desempenhou um papel na Força Interamericana de Paz, que atuou na República Dominicana durante uma guerra civil. Mas esses exemplos envolvem missões de paz e não declarações formais de guerra. Durante o período após a Segunda Guerra Mundial, houve apenas 2 guerras no continente sul-americano que muitas pessoas, até mesmo na região, podem não ter ouvido falar. A primeira delas foi a Guerra do Pacífico, que ocorreu em 1981 e envolveu disputas territoriais entre o Peru e o Equador. A segunda foi a Guerra do Cenepa, que teve lugar em 1995 e foi um conflito de escala muito menor, resultando em apenas 33 mortes. Resumindo, ao longo das últimas 8 décadas, houve significativamente menos guerras internacionais na América do Sul em comparação com outras regiões do mundo. Por exemplo, quando olhamos para o Oriente Médio, nos deparamos com a incrível cifra de 32 guerras locais desde o fim da Segunda Guerra Mundial. A África, por sua vez, vivenciou 24 guerras, incluindo conflitos violentos e mesmo genocídios. No entanto, é importante observar que a maior parte desses conflitos ocorreu internamente, envolvendo lutas étnicas, políticas e sociais complexas, que merecem análises mais aprofundadas. Se ampliarmos nosso escopo para a Europa desde o final da Segunda Guerra Mundial, veremos um registro de 10 guerras, incluindo o conflito em curso entre Rússia e Ucrânia.
É importante ressaltar que a Guerra Fria, embora tenha envolvido tensões significativas entre os blocos liderados pelos Estados Unidos e pela União Soviética, não resultou em confrontos armados diretos entre os membros da OTAN e do Pacto de Varsóvia. Quando dirigimos nosso olhar para a América do Norte, observamos um total de 8 guerras, incluindo a Guerra Fria, com tensões notáveis entre os Estados Unidos e Cuba. Contudo, é relevante notar que essas guerras, em grande parte, foram de menor magnitude se comparadas a conflitos mais amplos em outras partes do mundo. Finalmente, a Oceania, o menor continente em termos de população, vivenciou apenas uma guerra desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Essa guerra envolveu Papua Nova Guiné e o Exército Revolucionário de Bougainville, com o apoio das Ilhas Salomão, resultando em um governo autônomo na região de Bougainville. Agora, vamos analisar esses dados sob uma nova perspectiva, considerando a quantidade de guerras por 100 milhões de habitantes. Quando realizamos esse cálculo, a América do Sul revela um número relativamente baixo de guerras. Muitos fatores podem contribuir para essa notável estabilidade na região, incluindo fronteiras relativamente estáveis, a ausência de disputas territoriais significativas entre os países sul-americanos, e talvez, instituições políticas que, apesar de seus desafios, conseguem controlar efetivamente suas fronteiras internacionais. No entanto, é essencial ressaltar que a ausência de guerras internacionais na América do Sul não significa ausência de desafios e conflitos internos significativos. A região enfrenta questões como corrupção, desigualdade social e criminalidade, que são igualmente importantes e exigem atenção. Esses problemas internos podem ter um impacto profundo na estabilidade e no desenvolvimento da América do Sul. Resolver esses desafios requer esforços contínuos por parte dos líderes políticos, instituições e cidadãos da região. A promoção da transparência, da justiça, da igualdade de oportunidades e do respeito pelos direitos humanos é fundamental para criar uma América do Sul mais unida e pacífica. Por fim, a longa paz na América do Sul é um motivo de otimismo, mas é importante lembrar que a estabilidade geopolítica não é algo garantido. Manter a paz requer cooperação, diálogo constante e esforços para superar as diferenças. O mundo está em constante evolução, e a América do Sul, assim como outras regiões, deve se adaptar aos desafios emergentes e trabalhar em direção a um futuro mais seguro e próspero. Em última análise, a América do Sul serve como um exemplo de como as nações podem evitar conflitos internacionais e buscar a paz, mesmo diante de desafios significativos. Essa lição é relevante para o mundo todo, à medida que buscamos construir um futuro global mais pacífico e cooperativo.